Oi, gente, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo. Boa noite. Pode ser boa noite também, tá? Vamos lá, gente, ó. Aula de hoje, ligação covalente, tá? Aula 24, apostila 2. Ligação covalente. Nós vimos na aula passada de ligação, tá? Que eram 3 tipos de ligação. Ligação iônica, que nós vimos na aula passada. Ligação covalente, que nós vamos ver nessa aula. E ligação metálica, que nós vamos ver nas próximas aulas aí, lá na frente, tá? Então, ligação covalente, gente. A ligação iônica era o positivo atraindo o negativo. Então, era um metal e um não metal. Agora, ligação covalente é sempre entre um negativo e outro negativo. Ou como é que eles vão se atrair se eles estão se repelindo, tá? Então, eles vão fazer o compartilhamento de elétrons. Como que funciona esse compartilhamento de elétrons? Eles vão precisar respeitar a teoria do octeto do mesmo jeito que a ligação iônica, tá? O que é a teoria do octeto, então? Só para relembrar. A teoria do quinteto diz que todos os elementos precisam ter 8 elétrons na camada de valência, tá? Para ser estáveis. Isso se não for na camada primeira, na camada K. Se for na camada K, a primeira camada, tem que ter 2 elétrons, porque naquela camada só cabe 2 elétrons. Então, quando a minha camada de valência for a primeira, 2 elétrons. Quando a camada de valência for qualquer outra, 8 elétrons, tá? Isso é o geral, isso é o básico para ligação. Para ligação propriamente dita, não ligação covalente nem ligação iônica. Para ligação. Falou em ligação química, tem que respeitar a teoria do octeto. Bom, gente, vamos lá então. Antes da gente chegar lá na ligação covalente, né? Antes da gente entrar aí em ligação covalente propriamente dito, a gente precisa relembrar uns dados aí que nós vimos na aula de tabela periódica, tá? Isso é muito importante. Então, ó, famílias, ligação covalente para famílias, tá? Ou as famílias na ligação covalente, tá? Como que funciona isso? Quem são os elementos que fazem ligação covalente? Todos os não metais. Onde estão os não metais na tabela periódica? Família 17, família 16, família 15, família 14, família 13 e família 1. Família 1? Sim, família 1. Quem é o primeiro elemento na família 1? O hidrogênio. O hidrogênio, ele é um não metal também. Então, ele está na relação dos elementos que fazem ligação covalente. Então, a família 1, só o hidrogênio faz ligação covalente. Os outros não fazem ligação covalente, gente. Só não metal, tá bom? Então, vamos lá. Começando, então, aqui, ó. Grupo 17. Quem é o grupo 17? Ó, a família dos halogênios. Olhando aqui, ó, grupo 17, ó, 1 e o 7. Tira o 1 fora, ó, sobrou 7. Ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Para respeitar a teoria do octeto, como que faz? Tem que ter 8, não é? Então, tendo que ter 8, ele precisa ganhar um elétron, tá? Se ele ganha um elétron, ele vai ficar negativo, então ele vai fazer ligação covalente, tá? Então, ele vai ganhar um elétron aqui. Então, para ele ganhar um elétron, ele tem que fazer uma ligação, tá? Então, todo mundo da família 17 faz apenas uma ligaçãozinha só, tá? Quem são os elementos da família 17? Ou os principais elementos da família 17? Flúor, cloro, bromo e iodo. Ah, tem mais 2. Sim, tem mais 2 elementos, tá? São importantes? São importantes, mas não para ligação covalente. Ligação covalente é flúor, cloro, bromo e iodo. Esses caras são os mais importantes do grupo 17 para a ligação covalente, tá? Grupo 16, ó. Grupo 16 da tabela periódica. Ó, 1 e 6. Tira 1, sobrou 6. Sobrou 6 elétrons na camada de valência. Quem é o grupo 16? É a família calcogênio, tá? É a família calcogênio, tá? A família dos calcogênios, tá? Então, ó, 6 elétrons na camada de valência. Para respeitar a teoria do octeto, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, eles podem fazer até 2 ligações, tá? Quem são os principais elementos da família dos calcogênios? Oxigênio, enxofre e selênio. Ah, tem mais? Tem. De novo, mesma coisa que eu falei para vocês daqui. Tem mais, mas esses 3 são os mais importantes. Eu falei 2 ligações, até 2 ligações, tá? Então, ele pode fazer apenas
uma ligação só, tá? Pode fazer, tá? Então vamos lá. Próximo grupo, grupo 15, tá? 1 com 5. Tiro 1 daqui, sobrou 5. 5 elétrons na camada de valência. Ou seja, para respeitar a teoria do octeto, tá? Ele precisa do quê? Ganhar 3 elétrons, para ficar com 8 elétrons. Então, eles podem fazer até 3 ligações. Até 3 ligações, tá? Quem são os elementos principais? Nitrogênio e fósforo. Tem mais? Claro que tem mais, mas esses dois são os mais importantes. Próximo aqui, ó, grupo 14. Grupo 14, então, ó, 1, 4, tiro 1, sobrou 4. Então, eles possuem 4 elétrons na camada de valência. Quem é o grupo 14? É a família do carbono, tá? Então, ó, eles têm 4 elétrons na camada de valência. Então, para ele respeitar a teoria do quinteto, ó, precisa de 4 elétrons. Então, ele precisa ganhar 4 elétrons, tá? Eles vão ganhar 4 elétrons, então eles podem fazer até 4 ligações. Quem são os principais? Carbono e silício, tá? Então, o carbono e o silício. A mesma coisa que eu falei, tudo lá para cima. Tem mais? Claro que tem mais. Sempre tem mais, tá? Esses dois aqui são os mais importantes, tá? Para a ligação covalente. E o que eu falei para vocês, ó, o hidrogênio. Ele não está nem na 14, nem na 15, nem na 16, nem na 17. Ele está onde? Na primeira família. Então, ó, primeira família, 1. Ele tem 1 elétron na camada de valência, tá? Para ele respeitar a teoria do octeto, a camada de valência do hidrogênio é a camada 1, a camada K. Se é a camada K, então ele vai ter 2 elétrons na camada de valência para respeitar o octeto. Então ele ganha mais 1 elétron fazendo apenas uma ligação. Ah, é até uma ligação? Não, é fazendo uma ligação. O hidrogênio na ligação covalente, ele só faz uma ligação, não faz nem mais e nem menos, ele tem que fazer uma, tá? Uma ligaçãozinha, tá? Isso daqui, ó, é a parte que vocês precisam lembrar, tá? Isso daqui é muito importante para a ligação covalente. O que é muito importante? Os elétrons na camada de valência desses elementos, tá? Normalmente, esses dados são fornecidos em exercício, tá? Ou esses dados a gente consegue na tabela periódica. Mas, se vocês gravarem isso daqui, é muito mais fácil. Vocês vão ganhar muito mais tempo na resolução de alguns exercícios, tá? Gente, então vamos lá agora para a nossa aula 24, agora sim, entrando na nossa aula 24, que é a ligação covalente propriamente dito, tá? O que eu estava falando para vocês. Ligação covalente, ó, é a ligação entre um não metal que é negativo com outro não metal que é negativo. Se ele é negativo, eles possuem a tendência de ganhar elétrons, tá? Esse cara vai ganhar elétrons e esse cara também quer ganhar elétrons. Se eles querem ganhar elétrons, eles vão ganhar elétrons, esse e esse, ficando com carga negativa. Ah, mas então negativo com negativo vai atrair? Não, negativo com negativo repele. Então, como é que faz a ligação de negativo com negativo? Aí não é ligação de negativo com negativo. Aí é o compartilhamento de elétrons, tá? Como assim compartilhamento de elétrons? Esse cara aqui vai emprestar um elétron para esse, então ele acabou ganhando um elétron. Esse cara aqui vai emprestar um elétron para esse, então ele acabou ganhando um elétron. Então, eles vão compartilhar elétrons. Ele vai emprestar para lá e esse vai emprestar para cá. É emprestado, não é dado, tá? É sempre emprestado, tá? Eu costumo dar o exemplo disso daqui como o casal que vai morar junto, tá? Como assim o casal que vai morar junto? Esse cara aqui tem um carro, só que não usa o carro. E esse daqui, e essa daqui, precisa do carro para fazer alguma coisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar o carro dessa pessoa, tá? Vai usar isso daqui o quanto ele precisar. Ah, acontece de separar. De quem é o carro? É dele? Então, o carro fica com ele, tá? Então, o carro fica para esse daqui. Então, ó, eu tenho esse cara emprestou um elétron para esse cara emprestou um elétron para esse. Separou os dois, o elétron que é desse volta para esse, o elétron que é desse volta para esse. Cada um vai ficar com o seu elétron, não vai ser dado, vai ser emprestado,
tá? Então a ligação ela funciona pelo compartilhamento de elétrons. Então eu empresto para um, ele empresta para outro, então eu uso um pouquinho, você usa um pouquinho, todo mundo usa um pouquinho esse elétron, tá? Aqui, gente, a formação da ligação, como que faz para a gente fazer essa ligação? Ó? Elementos precisam respeitar a teoria do quinteto, foi o que eu falei aqui em cima para vocês. Tá? Então vamos lá, ó. O hidrogênio. Esse hidrogênio, como nós vimos lá na tabela, ele tem um elétron na camada de valência. E ele vai ligar com outro hidrogênio, que também tem um elétron na camada de valência. Tá? Como que funciona? Esse hidrogênio vai emprestar esse elétron para esse hidrogênio vai emprestar esse elétron para esse. Então, ó, ele forma aqui uma nuvem eletrônica. Ele forma aqui o compartilhamento de elétrons. Estes dois elétrons, esse e esse, é desse cara, e esse é desse cara. Então, esses dois elétrons é dos dois, tá? Os dois elétrons é dos dois elementos, tá? Quando eu tenho uma ligação, mostrando a ligação, porque isso daqui é ligação, mostrando a ligação, eu tenho uma fórmula eletrônica, tá? Todo compartilhamento de elétrons, ó, todo par de elétrons é formado uma ligação simples, tá? É uma ligação. Então, ó, eu tiro essa nuvem eletrônica, esse par de elétrons aqui e ponho um tracinho. A hora que eu ponho um tracinho, ele já não é mais a nuvem eletrônica, não é mais o par eletrônico. Não é mais o par eletrônico, é uma ligação simples. Então, quando a minha molécula apresenta o tracinho ao invés do par eletrônico, é a fórmula estrutural, tá? E nós temos a fórmula molecular, que não aparece ligação nenhuma, só aparece os elementos e sua quantidade, ó, 2 hidrogênios, aqui 2 hidrogênios. Só que aqui na fórmula molecular H2, tá? Então aqui é uma ligação simples. Aqui agora, ó, uma outra, ó, fórmula molecular, O2. Como que eu faço isso? Olha lá, ó, 2 oxigênios. Vendo lá na tabelinha, na parte passada, oxigênio é um elemento importante. Então, ele está na família 16. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E o de cá, exatamente a mesma coisa. Eles precisam ter 8 elétrons. Então, ó, ele tem 6, ó. O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar um elétron com esse para conseguir compartilhar um aqui. E ele vai fazer de novo, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele precisa compartilhar mais um para fazer 8. Então, aqui, ó, é a nuvem eletrônica, tá? Nuvem eletrônica, ou seja, 2 pares de elétrons compartilhados, ó, 2 pares. Esses 4 elétrons aqui é de todos deste e deste, tá? A fórmula aparece os elétrons, então é fórmula eletrônica. A fórmula não aparece elétron nenhum, ó. E os pares eletrônicos que foram compartilhados viraram tracinhos. Se vira tracinho, vira ligação. Vira ligação, ó, 2 pares, ligação dupla, tá? Fórmula estrutural. E a fórmula molecular que eu já tinha falado para vocês, isso daqui, tá? Gente, antes de eu pular para a próxima virar a folha, tá? Uma única ligação, essa ligação simples, ó, uma molécula com uma única ligação, então o nome dessa molécula é ligação sigma, tá? Ligação sigma. O que é uma ligação sigma? É uma ligação simples, tá? Uma ligação. Um par de elétron é uma ligação sigma, tá? Agora aqui eu tenho 2, ó. 2 pares de elétron. Então, 2 pares de elétron, o que vai ser? Então, eu vou ter uma ligação sigma e uma ligação pi, tá? Pi, isso mesmo, de matemática, pi, o nome da ligação, da dupla ligação. Então, ó, em uma dupla ligação eu tenho 2 ligações. Então, a primeira ligação é sigma e a segunda ligação é pi, tá? Então, ó, a primeira sigma, a segunda pi, tá? Vamos lá para a próxima molécula nossa aqui, ó. Então, eu tenho agora a fórmula molecular, ó.
N2. Significa que eu tenho 2 nitrogênios ligados. Então, ó, nitrogênio, família 15. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. E o de cá também, tá? Então, ó, o que ele vai fazer? Ele compartilhou 3 pares de elétrons, ó, eles estão compartilhando. 3 pares de elétrons. Todos esses pares de elétrons compartilhados é a nuvem eletrônica, tá? Então, isso daqui, ó, é uma nuvem eletrônica, tá? Tem elétron na molécula, na estrutura? Tem. Então, é fórmula eletrônica. Ah, tirei todos os elétrons, ó, aqui não aparece nada. E cada par de elétron compartilhado virou um tracinho, ou seja, virou uma ligação. Então, quando eu tenho 3 ligações, vira uma ligação tripla, que é a fórmula estrutural. E a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu tenho 3 ligações, então eu tenho essa do meio aqui, é uma ligação sigma, essa de cima é uma pi, essa outra de cima também é uma pi, tá? Como que funciona, então, o nome? O nome desse cara, dessa ligação, ó, vai ficar uma ligação pi, uma ligação sigma e a outra ligação pi, tá? Então, ó, nome das ligações. Uma ligação é sigma, a segunda e a terceira vai ser pi, tá? Então, fórmula estrutural, não tem elétron, só tem ligação, tá? E o nomezinho das ligações. Preciso colocar o nome de todas elas? Não. Vocês só precisam saber que cada ligação tem um nome, tá? Aqui, gente, ó, passo a passo para a ligação covalente. Passo a passo para a ligação covalente. O que é isso? Como que eu vou montar, então, isso daqui? Como que eu chego nesse cara aqui? Como que funciona isso? Tá? Então, ó, primeiro passo, colocar os elementos da maneira mais simétrica possível. Ou seja, colocar da maneira mais simétrica, colocar do jeito mais visualmente bonito possível. Segundo, ao redor de cada elemento, colocar os elétrons da camada de valência. Então, em volta de cada átomo, colocar todos os elétrons da camada de valência. Que nem eu fiz aqui, ó, colocando as bolinhas, tá? Cada bolinha é um elétron da camada de valência. Terceiro, escolher uma extremidade e iniciar o compartilhamento de elétrons, tá? Começar daqui, ó. Aqui eu tenho 5, preciso ir compartilhando até esse cara aqui chegar em 8. Chegou em 8, passo para esse. Tá em 8? Beleza. Aqui, ó, quarto passo, conferir se todos os elementos estão respeitando a teoria do octeto. Ou seja, se todos os átomos possuem 8 elétrons na camada de valência, tá? Vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Um exemplo bem tranquilo, um exemplo bem fácil para vocês, tá? Por exemplo, a fórmula fórmula molecular NH3, tá? NH3, olha o que eu tenho aqui. NH3, um nitrogênio e 3 hidrogênios. Não metal com não metal. Fechou. Dá para fazer a ligação covalente. Então, ó, primeiro passo, colocar da maneira mais simétrica possível. Então, eu vou colocar, ó, H, N, H, H. Coloquei da maneira mais simétrica. Tem um outro jeito mais simétrico? Desse jeito aqui, para mim, é a maneira mais correta. Ah, poderia colocar o hidrogênio aqui em cima? Poderia, não tem problema nenhum. Tá? Segundo passo, colocar os elétrons da camada de valência ao redor de todo mundo. Como que eu faço isso? Ó, hidrogênio, primeira família tem 1, então cada hidrogênio tem 1. Nitrogênio, família 15, então ele tem 5 elétrons. Ó, então eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, você colocou diferente do que está lá em cima. Aqui, ó, colocou diferente. Não tem problema, os elétrons estão em constante movimento, tá? Agora, próximo passo, escolher uma extremidade e começar. Vou começar por aqui, ó. Tá? Eu normalmente começo por aqui. Poderia começar por aqui? Poderia. Poderia começar por aqui? Poderia. Poderia começar por aqui? Não, isso aqui não está na extremidade, isso aqui está no meio, tá? Então é pelas pontas, é pelas extremidades. Se tivesse alguma coisa aqui em cima, eu ia fazer aqui em cima. Então, ó, hidrogênio tem um elétron, precisa de mais um. Então ele vai compartilhar aquele de lá, ó. Hidrogênio agora tem um dele e um emprestado do nitrogênio. Tem 8. Fechou esse hidrogênio. Posso fazer esse? Não, eu tenho que ir de ponta a ponta, tá? Posso montar esse daqui agora? É esse que eu vou montar.
tá? Agora o nitrogênio. O nitrogênio tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque está emprestando um de lá. Ele tem 6. Se ele tem 6, ele precisa de quantos agora? Ele precisa de mais 2. Então, ó, ele vai compartilhar um ali embaixo, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais um. Então, ele vai compartilhar mais um com aquele carinha dali, ó. Então, agora ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, esse nitrogênio tem. Agora, ó, vou fazer esse hidrogênio. Esse hidrogênio, ele tem um, já compartilhou um. Então, tá pronto, já tem 2. Esse daqui tem um, já compartilhou um. Então, pronto, já está com 2. Então, essa daqui é a fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural? Como que funciona a fórmula estrutural? Eu vou tirar todos os elétrons e os que tiver com compartilhamento eu vou pôr um tracinho, ó. H, tracinho, N, tracinho, H, tracinho, H. Cada 2 elétrons vira um tracinho. Então aqui está a fórmula estrutural da molécula de NH3, que é a fórmula molecular. Certinho, gente, por enquanto? Então, ó, vamos agora para um outro ponto que é bem importante aí para a gente. Qual é o ponto? Caso especial da ligação covalente. O que é esse caso especial da ligação covalente? É um tipo de ligação covalente diferenciada, tá? Que hoje em dia a gente não usa tanto mais, não usa mais, porque nós estamos usando um outro método para fazer a ligação covalente, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Mas por enquanto é desse método que a gente vai usar. Então, ó, ligação covalente comum, que é o que nós fizemos agora, é o compartilhamento de mesma quantidade de elétrons entre os dois elementos, tá? A mesma quantidade de elétrons, ó. Esse cara aqui compartilhou um, então ele vai pegar um de lá. Esse cara aqui, ó, compartilhou mais um, ele vai pegar um de lá. Esse cara aqui compartilhou um, ó, então ele vai pegar um desse daqui. Então esses dois elementos aqui, ó, cada um deu um. Ó, esses dois, cada um deu um. Esses dois, cada um deu um, tá? Na ligação covalente, que é o caso especial, que é a dativa, é o compartilhamento de 2 elétrons por um mesmo elemento. Como assim por um mesmo elemento? Sim, por um mesmo elemento, tá? Um elemento vai dar os dois de uma vez, tá? Como assim? Como que funciona isso? Eu costumo dar esse exemplo do seguinte: o enxofre fez uma festa na casa dele e convidou os dois, e convidou 2 oxigênios, tá? Então ele fez uma festa, ele e mais 2 oxigênios. Então ele vai ter que dar atenção para os 2 oxigênios, tá? Então ele tem que dar atenção para os dois. Se ele convidou, ele tem que dar atenção. Se ele convidou na ligação, ele tem que dar elétron. Ele vai ter que compartilhar, porque ele vai ter que formar a ligação com esses 2 caras aí, tá? Pela regrinha, pela passo a passo. Primeiro passo, colocar da maneira mais simétrica possível. Então eu vou colocar aqui, ó, oxigênio de um lado, enxofre, oxigênio do outro lado. Tá simétrico? Tá. Poderia ser de pé? Poderia, não tem problema nenhum. Tá? Segundo passo, colocar os elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Família 16. O enxofre também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, ó, mas esse tá diferente desse, não tem problema, vocês vão colocar do jeito que vocês acharem melhor, tá? Segundo passo, começar, terceiro, né? Começar o compartilhamento por uma extremidade, ou daqui ou daqui. Eu costumo vir por aqui. Então eu vou começar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de 2 elétrons. Então ele vai compartilhar 2 elétrons com um enxofre, ó. Um aqui e um aqui. Então agora ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. O oxigênio está completo. Vou para o enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já está completo. E agora? Como que eu vou fazer? Tá? Mas ele não convidou o oxigênio para a festa? Então ele tem que dar atenção. O dar atenção na ligação é fazer a ligação com ele. Compartilhar elétrons com ele. Então o que ele vai fazer? Eu vou olhar lá
o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre está completo. E esse cara não. Então, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Tem 2 elétrons aqui em cima e 2 elétrons embaixo. O que ele vai fazer? Ele vai emprestar os 2 elétrons de uma vez. Então, ó, ele vai fazer isso daqui, ó, aqui. Então, ele vai, não é que ele vai dar, ele vai emprestar 2 elétrons para aquele cara ali, tá? Ele faz esse empréstimo de elétron, formou a ligação, tá? Esta ligaçãozinha aqui é a ligação dativa, tá? O que é a ligação dativa? É quando um elemento empresta os 2 elétrons de uma vez. Quando ele empresta um só, que é o caso aqui, ó, ele emprestou um e esse cara emprestou um, ó, essa ligação aqui, aí é a ligação covalente comum, tá? Essa daqui é a ligação dativa. Então, o nome disso daqui, ó, fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural? Como que fica? De novo, ó. Oxigênio, enxofre, oxigênio. Ó, tira todos os elétrons e coloca tracinho, ó. Aqui, um compartilhamento, 2 compartilhamentos, então 2 tracinhos. Aqui é um compartilhamento. Virou um tracinho ali, tá? Como que é o nome dessas ligações? Essa ligação é sigma, essa ligação é sigma, essa ligação é a pi. Tudo bem? Então, fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Entenderam aí a ligação dativa? Sim? Então, gente, vamos lá fazer alguns exemplos aqui para vocês, para a gente lembrar, para a gente ver o que acontece aí nesta situação, tá? CH4, como que eu faço a ligação do CH4? Ó, carbono e hidrogênio, 2 não metais. Então, ó, vou colocar o carbono no centro e hidrogênio ao redor dele. Aqui. Cada hidrogênio, ó, tem um elétron. E o carbono, família 14, tem 4 elétrons. Vou escolher uma extremidade, ó, daqui, 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 tanto faz. Eu gosto de começar por essa. Então, ó, o hidrogênio precisa de um elétron, então vai compartilhar um ali. Compartilhou aqui. Então, ó, agora eu vou ter que fazer o carbono. Ele tem ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele precisa fazer mais 3 ligações. Ó. Então, ele vai compartilhar um elétron lá de cima. Ele vai compartilhar um elétron ó, aqui de baixo. E ele vai compartilhar um elétron lá do lado. Então, o carbono agora, ó, 2, 4, 6, 8 elétrons. O hidrogênio, ó, 2, 2, 2 e 2. Então, está completo. Isso é a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural é só tirar os elétrons e colocar tracinho e montar a expressão. Está aqui a ligação covalente do CH4. Ó, H2O, de novo, ó, mesma coisa. Vou colocar o hidrogênio de um lado, oxigênio do outro, no meio, e um hidrogênio do outro lado. Então, ó, hidrogênio, um elétron cada um na camada de valência. Oxigênio, família 16, então ele tem 6 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começo da extremidade aqui que eu gosto. Pode ser de lá, não tem problema, mas a gente começa daqui. Ele precisa de mais um, ó. Então ele vai compartilhar um elétron ali. Então aqui, ó, 2 elétrons. Agora eu vou fazer o oxigênio. 2, 4, 6, 7. Precisa de mais um. Então ele vai compartilhar outro elétron lá. Então agora, 2, 4, 6, 8. Esse hidrogênio, 2, fechou. Tá todo mundo bonitinho, completinho, facinho aí da teoria do octeto. Tira todos os elétrons e coloca tracinho, tá? Nome dessas ligações, todas elas são sigma. Olha, não coloquei lá em cima, ó. Sigma aqui, sigma, sigma e sigma. Todas são ligação sigma, tá? NH3, eu já fiz lá com vocês, mas vamos fazer de novo. Vou fazer diferente agora, ó. H, N, H. Vou colocar o H aqui em cima, ó, que eu falei para vocês que poderia, não tem problema nenhum. Então, ó, hidrogênio, um elétron na camada de valência de todos eles. Nitrogênio, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou começar do lado que eu gosto, ó. Hidrogênio precisa de mais um, compartilha um ali. Agora eu vou fazer o nitrogênio. 2, 4, 5, 6. Então ele vai emprestar mais, compartilhar mais um ali, ó. 7, compartilhar mais um ali, 8. Então, ó, 2, 4, 6, 8. Hidrogênio agora, ó. Esse tem 2, esse tem 2, esse tem 2. Tá feito? Tá feito. Então agora tira os elétrons e coloca os tracinhos para montar a ligaçãozinha, tá? Nomezinho dessas ligações aqui, tudo ligação simples, então tudo ligação sigma, tá? SO3, vamos lá, SO3 do mesmo jeito, ó, parecido com isso. Então vamos lá, ó, oxigênio de um lado, enxofre no meio, oxigênio do outro lado, e vou colocar o oxigênio aqui embaixo, tá? Família 16, todo mundo com 6 elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei as bolinhas aí que são os elétrons de cada um desses átomos. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar o compartilhamento, ó, desse lado aqui. Então ele tem 6. Ele precisa de mais 2. Então ele vai compartilhar ali, ó. Compartilha aqui. Compartilha aqui. Então compartilhou. Esse, ó, 2, 4, 6, 8. Fechou. Oxigênio, esse oxigênio está pronto. Enxofre agora. 2, 4, 6, 8. O enxofre também está pronto. Mas, ó, volta lá no exemplo que eu dei da ligação dativa. O enxofre convidou agora 3 oxigênios para a festa. Então ele vai ter que ligar com esses caras aqui, não importa de que jeito. Como ele vai fazer? Tá vendo, ó? Ele tem aqui, ó, um par de elétrons sobrando, um par de elétrons sobrando. Então, ó, esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele vai fazer? Ligaçãozinha dativa. Ele vai dar os 2 elétrons para esse cara aqui. Fazendo isso, ó, esse cara tem 2, 4, 6 e esses 2 aqui também é dele. O de baixo, ó, 2, 4, 6. De novo, a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Faz outra ligaçãozinha dativa ali. Só pode fazer porque ele tem par de elétrons sobrando. Porque tem par de elétrons sobrando. Se não tivesse par de elétrons sobrando, não dá para ligar, tá? Aí a fórmula molecular está errada, tá? Então agora aqui, todo mundo com 8, ó, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Todo mundo aí? Sim. Tá todo mundo respeitando o octeto? Tá. Monta a fórmula estrutural, ó. Oxigênio, ligação dupla, enxofre, ligação simples, oxigênio, ligação simples, oxigênio. Se é ligação simples, é ligação sigma, é ligação sigma, é ligação sigma ali. Oh, mas é uma dupla, então a de baixo aqui é uma ligação pi. Tá? Gente, isso daqui é ligação covalente, turminha. Isso daqui, então, é a nossa ligaçãozinha covalente. É a primeira parte da ligação covalente, que na próxima aula eu explico para vocês a segunda parte da ligação covalente, tá? É o método mais prático para ser feito. Mas a ligação covalente é desse jeito, que é para vocês entenderem aí o compartilhamento de um elétron cada átomo e de 2 elétrons para fazer uma ligação dativa ou mais 4 elétrons, aí depende da estrutura, que é o caso do SO3 que nós fizemos e o caso do SO2 que nós fizemos. Tudo bem, gente? Então, ó, vou ficando por aqui. Um abração para vocês. Tchau. Até a próxima aula.